Então, pessoal, vamos fazer a leitura aqui das instruções de uso, certo? Então, tá aqui. Obrigado por ter... Desculpe se eu desfocar aqui alguma coisa, porque eu vou estar lendo direto da folha. Obrigado por ter adquirido seu cilindro e estação de recarga ou EPR. Segue algumas instruções e validação da garantia. Cilindros nunca devem ser carregados além da sua capacidade de serviço. Exemplo, PS, né, pressão de serviço 300 bar, né, pH, pressão hidrostática 400, 450, não importa, tem alguns que são até 500. A menor sempre será de serviço e a maior de teste hidrostático. Nesse caso, às vezes pode ser PT, pressão de trabalho, se o cilindro for nacional. Todos os cilindros, estações de recarga e EPR saem da canalha respirável carregados e testados em todos os quesitos, ok? Para transvase em carabinas PCP, cilindros menores, HPA, depende, Airsoft, equipamentos EPR ou equipamentos de mergulho, a abertura da válvula, torneira deve ser de maneira suave e lenta, sempre se atentando para a compatibilidade de pressão com o equipamento a ser utilizado. Por exemplo, em carabina, só abra até atingir a pressão recomendada pelo fabricante da arma. Após, feche a válvula sem apertar demais, só encostar até estancar o ar, senão você estraga. Apenas até que pare de sair ar. O forçamento pode causar a quebra, não coberta pela garantia. Observação: não se baseie por manômetro do cilindro ou da estação. Sempre visualize o manômetro da arma, EPR, etc. Não utilize por parâmetros escala de cores, mas preencha com a pressão máxima que o manual do fabricante do seu equipamento recomenda. EPR, equipamento de proteção respiratória, né, para quem não sabe. Os manômetros dos cilindros são para mera referência e não instrumentos de precisão absoluta. Podem ter variações em relação à estação de recarga, manômetro da sua arma, IPR, etc., em questão de 10 a 30 bar. Sempre se valha pelo manômetro do seu equipamento e não do cilindro. Eles são a parte mais sensível do cilindro, que deve ser tratado com zelo, não jogados ou batidos, pois a pressão move a serpentina e, consequentemente, o ponteiro, o que faz indicar a pressão. Batidas, quedas, etc., podem fazer a serpentina sair do eixo e desaferir a agulha. Como não sai daqui sem ser testado, será constatado como queda ou batida e não será coberto pela garantia tal defeito. Quando chegar dos Correios, verifique. Trate sempre com cuidado e nunca terá problemas, certo? Estação de recarga, elas já vão testadas, assim como os cilindros. Possuem redução de fluxo, mangueira capilar para 630 bar de serviço, ruptura é 1.200, 1.300. Manômetro e acompanha um warning. Reserva sempre que for conectar no cilindro, certifique-se de não haver sujeira nem na ponta dela, nem na rosca do cilindro. Né? Sujeiras podem entupir o sistema, pois possui redução de fluxo. Não tente abrir, né, a estação de recarga, colocar chave, esse tipo de coisa. Possui trava-rosca, isso espanaria e você perde a garantia, não pode abrir. Então sempre você tem que ter esse cuidado, você que caça tal, para não deixar cair lama, não deixar entrar sujeira. Atenção, em caso de PCPs que foram adicionadas válvulas reguladoras, e o manômetro que está na arma agora serve para medir a pressão regulada apenas e não o conteúdo total da arma, use o da estação de recarga para medir a quantidade de ar que está entrando na PCP, ignorando o do cilindro e o da arma. Evite acidentes colocando ar acima do recomendado pelo fabricante. Lembrando, pessoal, que esse lote que eu tenho aqui, 45 estações de recarga, 45, 46, todos estão em PSI. Então, 4.500 PSI equivale a 300 bar. 200 bar são 3.000 PSI, certo? Tem vezes que eu posso mandar em bar também. Então, se atenta a isso. Observe a data de fabricação dos cilindros que saem de fábrica já com teste hidrostático. Vai uma documentação de teste hidrostático da fábrica. E realize os testes de 5 em 5 anos a partir da data de fabricação. Os de fibra de carbono sempre terão a data fim na etiqueta, informando o fim da vida útil. O descarte para sua segurança e da sua família é obrigatório. Não caia nessa aí de revalidação depois que a data fim se esgotou. Garantia.
Todas as vendas, serviços e recargas são cadastradas. Eu tenho cadastro desde a minha primeira recarga, que foi feita em 2010. A garantia só vale contra defeito de fabricação e não contra mau uso, por mais que não seja de má fé do cliente. Para isso, estou à disposição de sanar qualquer dúvida via WhatsApp e também nos vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube. É só digitar lá Canaia Respirável, você já vai achar meu canal. Tem mais de 500 vídeos, certo? Procura lá a tua solução que está lá. Entre e se inscreva. Ative os sininhos. Qualquer dúvida será sanada em tempo hábil. Em tempo hábil, quando eu estiver disponível para poder responder. E no caso de dúvida, aguarde e não utilize o equipamento. Se a dúvida for muito severa, não utilize o equipamento. A abertura, tentativa de conserto, customização ou uma troca não autorizada de um O-ring sequer anula a garantia, que é de 3 meses legais e adicionais 9 meses de cortesia, totalizando 1 ano contra defeito de fabricação. Certo? Então não fuça, pessoal. Não fuça, não mexe com ar. Né? Após fotos, conversas, vídeos tentando sanar o problema do cliente, que eu vou tentar fazer o máximo remotamente, para que não esteja problema de deslocamento, e não obtendo, porque 99% é falha na comunicação, alguma dúvida do cliente, certo? E a gente resolve por aqui. Então, se for defeito, não obtendo sucesso, constatando o possível defeito, o produto será enviado para análise técnica. Eu sou o técnico, eu vou analisar. Então, muitas vezes você compra no lugar e manda para outro. Não, aqui você vai comprar, vai vir para mim. E comprovado o defeito, será enviado a peça nova ao cliente. Não tendo em estoque no momento, o cliente precisa aguardar a disponibilidade do produto, certo? Recomendamos expressamente a recarga dos cilindros, principalmente os de aço, com compressores adequados e de preferência de ar respirável. Eu sei que não é todo mundo que tem um compressor de ar respirável, mas se tiver a possibilidade, use. Para que aumente a vida útil do produto, não só do cilindro, mas da tua arma. Algumas bombas manuais e compressores portáteis não têm sistema de filtragem adequado, alagando internamente os cilindros, potencializando corrosão tanto dos cilindros e seu equipamento, como PCP, EPR, Airsoft, Paintball, etc. Se for se valer desses meios, por favor, invista em filtros eficientes e os troque periodicamente. Jamais use bombas manuais ou compressores que não sejam de ar respirável para mergulho e respiração autônoma, apenas para PCP, né? Airsoft, esse tipo de coisa. E se valha de filtro. Todos os cilindros saem daqui preparados para ar respirável. Os cilindros. Se você pegar esse ar que sai daqui, é para mergulhar, é para respirar, não tem problema. Inclusive possui lado de qualidade do ar para quem utilizar para respiração, aconselha trocar o ar anualmente, no máximo, para que tenha um ar de qualidade. Obrigado. E aqui está meu telefone, ok? Para você entrar em contato via WhatsApp. Perguntas frequentes sobre a pressão. Então vamos lá. O ar do cilindro acaba ou esvazia sozinho? Em dias frios e com o tempo, o cilindro perde a pressão, assim como um extintor de incêndio, sem que haja vazamentos. Isso é normal. No decorrer do tempo, ele vai perdendo a pressão. Tem validade o ar? Sim, para respiração, em caso de mergulho ou autônoma, respiração autônoma. Recomenda-se trocar anualmente. PCP, Airsoft, Paintball não precisa, né? Você não vai estar respirando. É normal baixar a pressão após a recarga? Você levou num lugar para recarregar. O cara carregou 300 bar na tua frente. Sim, pois quando se carrega 300 bar, o cilindro esquenta. E após esfriar, é normal que baixe até 20 bar em média, pois o ar quente ocupa mais espaço, gerando mais pressão. É igual um balão. Então isso aí é normal dele pegar, esquentar e depois dar uma baixada, certo? Posso aquecer meu cilindro para aumentar a pressão, porque alguém com esse princípio vai querer ter essa ideia de esquentar. Jamais, pois isso pode e é muito provável ocasionar explosão por pressão elevada, que ele não foi feito para isso, e alteração na têmpera do material do cilindro, quer seja de carbono, quer seja de aço ou de alumínio. Pessoal, não faça loucura. Posso deixar no porta-mala? Pode deixar lá no carro, pode deixar no carro. Mas jamais aqueça, coloque perto de fogo, esse tipo de coisa.
Minha carabina já não carrega mais, o que faço? Está na hora de recarregar seu cilindro, de preferência com ar seco e filtrado, melhor ainda com ar respirado. O teste hidrostático, mesmo eu tendo compressor, precisa ser feito? Sim, pois no teste entre aspas, porque não é só o teste hidrostático, é uma revisão geral. Não é só feito o teste do casco, mas também revisão de válvulas, inspeções visuais, troca de O-rings e componentes, limpeza, lubrificação e montagem, além da recarga. Isso é de suma importância para preservar a segurança do equipamento e evitar qualquer acidente. Isso aqui pode salvar sua vida, ok? Esta aqui é a análise da qualidade do ar. Então, você está recebendo aqui, ó, que foi feito através do compressor, certo? Não vai o número do teu cilindro aqui, logicamente. Imagine, eu ia ter que pagar para cada cilindro um teste hidrostático, um laudo, não existe. Então, ele é baseado nesse aqui, que foi carregado com esse compressor, que é sempre revisado com o sistema de filtragem, sempre trocado os filtros nos períodos adequados, ok? Então, pessoal, isso é o que você vai receber quando você compra um cilindro da Canalha Respirável, ok? Muito obrigado.